Makoto. Para entender o significado. O que é Makoto? É um vocábulo japonês que está associado às acepções de amor, sinceridade, fidelidade, honestidade, constância, devoção, franqueza, pureza e autenticidade. O termo Makoto engloba, portanto, um conjunto de virtudes cuja prática é extremamente necessária para quem deseja iniciar-se no caminho da luz. Prática do Makoto. Pergunta: como praticar Makoto? Resposta de Meishu-sama: deve-se colocar em segundo plano os próprios interesses e procurar fazer o melhor para os outros. Tal atitude corresponde ao desejo sincero de querer o bem do próximo e de agir altruisticamente buscando a melhoria do mundo e da sociedade. Makoto é uma atitude contrária à da mentira. Refere-se às ações honestas praticadas com discernimento e fundamentadas no bom senso. Procurar apenas beneficiar o país ou a classe social a que se pertence parece um ato nobre, mas ainda é Makoto restrito. A grandeza da alma, alicerçada no amor à humanidade inteira, é que corresponde de fato ao verdadeiro Makoto. Olá! Bem-vindos mais uma vez aos Minutos de Luz com ensinamentos de Meishu-sama. O ensinamento que vocês ouviram agora é um dos pilares da doutrina de Meishu-sama. É o que ele mais enfatizou para o desenvolvimento espiritual dos membros, para o fortalecimento, também para o fortalecimento da humanidade, né? A criação da civilização, da nova civilização, é baseada completamente no Makoto. Algumas pessoas têm bastante dificuldade de entender a palavra Makoto, porque, na verdade, não existe uma tradução direta, um significado direto. Ela é um conjunto de ideias, ela carrega um simbolismo muito antigo para o povo japonês. Por exemplo, acepções como amor, fidelidade, honestidade, autenticidade. Esses sentimentos, eles fazem parte da essência da cultura do povo japonês. Eu trouxe para vocês um interessante estudo que me explicou exatamente o que é esse conceito Makoto. Existe a religião shintoísta, ela é a religião primordial do Japão. Ela nasceu junto com o povo japonês. Inclusive, o princípio deles, o princípio fundamental da doutrina, é que o povo japonês descende dos deuses, os criadores da própria ilha. Então, é a religião primordial. O interessante é que essa doutrina, ela não tem ensinamentos. Você não tem os ensinamentos do shintoísmo, não tem. É um conjunto de práticas que é passado de geração a geração. É claro que tem os escritos, mas não são ensinamentos, e sim alguém que escreve sobre os princípios do shintoísmo. E um desses estudos eu me baseei para preparar esta pequena explanação, essa reflexão sobre o termo Makoto. Como eu disse, não existe o ensinamento da doutrina shintoísta, porém existem os princípios shintoístas que são ensinados a todos. E como não é considerada uma religião, ela é ensinada a todos, desde a escola. Todos aprendem esses conceitos que formam, além da base social, formam o sentimento de patriotismo, formam o sentimento de respeito aos mais velhos, a responsabilidade com os mais novos. Então vamos lá. São 3. O primeiro, musubi,
força misteriosa que está na origem da criação e liga os homens aos deuses. Indica a solidariedade que deve existir entre os seres. O segundo é o Makoto. Aqui é nosso principal interesse, né? Makoto é a atitude fundamental da pessoa quando, cheia de humildade e agradecimento, se encontra com os deuses. Desse encontro gera as virtudes como o amor, a piedade, a fidelidade e a lealdade. Então o Makoto é algo como se fosse esse conjunto, né, de sentimentos que eles brotam na alma humana quando entra em contato com a divindade. Porém, aqui está salientado o seguinte: esse encontro ele é cheio de humildade e agradecimento. Eu acho que isso é muito bonito, é muito importante todos entendermos. O reverendo tem uma linda aula que fala sobre a oração. Ele diz que normalmente as pessoas entendem oração como um momento de pedir. Pedir à divindade por uma graça, pedir por proteção, pedir por algo. E ele ensina, oração não pode ser um ato de pedir, de troca, de pedir por proteção, pedir por algo especial. A oração deve ser um ato de louvor, de reverência à divindade, de conexão com o sagrado. É um momento em que nos devotamos ao sagrado e expressamos o nosso amor à divindade. Então aqui ele fala que esse sentimento, quando você se encontra com a divindade, ele propicia esses outros sentimentos as virtudes, na verdade, desculpem. Ele gera as virtudes como o amor, a piedade, a fidelidade e a lealdade. O terceiro princípio e último é o Tsunagari. É o princípio da continuidade e da relação parental, que deixa claro que somos continuidade dos nossos ancestrais e somos responsáveis pela continuidade da família. Esse mesmo princípio projetado ao nível do país, em que todos são responsáveis pela prosperidade e o desenvolvimento da nação. Então isso é que nos mostra, né, o profundo nacionalismo japonês é cultivado com este princípio. Só que aqui eu achei bastante interessante, como vocês ouviram no ensinamento, o Meixo Sama fala que beneficiar apenas o país ou a classe social a que se pertence parece um ato nobre, mas ainda é Makoto restrito. A grandeza da alma, alicerçada no amor à humanidade inteira, é que corresponde de fato ao verdadeiro Makoto. Então, esse princípio Tsunagari, a gente tem que projetar essa consciência da nossa responsabilidade com quem veio antes, com quem virá depois, a nível mundial. É isso o que a gente tem para hoje, tá bom? Muito obrigado a todos.